Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, seu podcast semanal aí sobre cultura pop, sobre música pop, coisas gostosas da vida, né não? Eu tô aqui com a minha voz um pouco debilitada, tá? Já vou avisar desde o início, mas let's go pra mais um episódio. Antes da gente começar no tema principal, vamos aos recadinhos que são importantes pra gente. Segue a gente nas redes sociais, @DocPopcast, ativa as notificações pra você não ficar de fora, né? Sempre que tiver um episódiozinho novo, sempre que tiver uma novidade, a gente tá lá postando no Instagram e no Twitter. Então liga as notificações pra você não ficar de fora. E importante, classifica o podcast, gente. Classifica, segue o podcast aí na plataforma que você tá escutando, dá um coraçãozinho, pega o linkzinho, manda pra aquele amigo e fala assim: olha, amigo, que podcast bacana, podcast legal. Ou compartilha com o amigo pra xingar também, não tem problema não, E vale lembrar que algo que é importante para nós é o nosso programa de apoiadores, que inclusive a gente tá fazendo um sorteio aí, né, pros apoiadores ganharem um brindezinho. O ganhador escolheu um quadro maravilhoso que a gente já viu o resultado. Eu estou passado e com inveja daquele quadro. Puta, já tá no que caminho já. Deve dar essa hora aí, deve estar em algum caminhão. A qualquer momento. A qualquer momento. Pois é. Ai, Deus. E como é que participa desse apoio, Santana? Conta pra nós. Então, é só clicar no link do Apoia-se, você chega lá e clicar em Quero Ser um Apoiador. É isso, passar o cartão. Não tem muita dificuldade, não. Viu que É só simples, clicar no gente? link e apoiar. Exato. Viu que simples? É muito mais fácil do que qualquer coisa. Que tiro qualquer foi esse outra que coisa. tá um arraso. Se você tem iPhone, você só clica no botãozinho lá, que seu cartão já tá na Apple Pay. Nem precisa Aí, ó, passar viu? o cartão, entendeu? É isso. Exatamente. Já que a gente tá falando de pagamento, né? Já que a gente tá falando de pay, de pagar, de ter direito às coisas, bora pro nosso episódiozinho de hoje. Problemas com gravadora. Eita. Treta, confusão, né? No episódio aí da Taylor Swift, a gente falou um pouco sobre problemas que a cantora teve com a aquisição dos masters dela, que ela teve que tendo que regravar tudo de novo. Inclusive, se você não escutou esse episódio sobre Taylor Swift, sim, falamos sobre Taylor. Vai lá escutar o episódio. O Levi, ele fugiu, né? Porque ele fugiu, é isso. Não, mentira, gente. Eu não quero que pareça isso, não. Eu realmente tava viajando. E aí calhou, né? Tá juntando o último. Coincidência, né? Sem querer, putz, caramba, não tava aqui. Bem, e aí por isso que a gente tava falando sobre isso nesse episódio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses artistas que passaram por questões parecidas com dificuldades, passaram por dificuldades com as gravadoras deles e tudo mais. Let's que bora, né não? Vamos lá. Eu vou começar aqui com a minha favorita da lista, né? Que é a Jojo. Não é a Jojo todinho, tá, gente? Eu odeio quando eu falo da Jojo. É um tiro na sociedade, um tiro a no Jojo preconceito. todinho? Então, a Jojo, ela começou muito cedo ali, com 13 anos de idade. Ela já tava emplacando um hit no top 10 da Billboard, que foi Live, Get Out. Se você não conhece, vai lá ouvir Get Out, Live, Right Now. Enfim. E aí, o primeiro disco dela foi um sucesso, assim, realmente um sucesso. E o segundo, ela repetiu com Too Little Too Late, que é a faixa mais conhecida dela até hoje, que todo mundo conhece. Aí, se você não conhece, eu não posso fazer nada por você. Aí também é foda, né? Porque, fica difícil. Mas, enfim, ela tava indo super bem na carreira. Ela, inclusive, foi cotada pra ser a Hannah Montana. Isso lá em 2005, 2006. E ela acabou recusando. Imagine você ter culhão pra recusar uma proposta dessa da Disney. Porque ela tava realmente em alta, né? Putz. E ela era a queridinha do momento. Mas ela assinou um contrato de 7 álbuns com a gravadora. E com 12 anos de idade. Imagina, você tem 12 anos de idade, assina um contrato de 7 álbuns. Com a The A Family Records. Isso. Mas aí, depois que ela lançou o segundo disco, a gravadora meio que faliu e se recusou a lançar novos trabalhos dela. Ou seja, ela estava presa num contrato que ela não podia sair, com uma gravadora que não queria lançar o material novo dela e que faliu. Em resumo, ela não podia lançar música. E aí ela processou a empresa, durou anos essa briga, essa disputa judicial. Ela só conseguiu chegar num acordo com a gravadora em 2013. E vale lembrar que nesse período a indústria musical mudou muito, né? Ela saiu aí, digamos, ela começou em 2006, ela tava na era ainda dos discos físicos, saindo dos discos físicos, passando pro digital, e aí ela perdeu toda a era digital, chegou em 2013 ali no finalzinho do iTunes e tal, onde a gente já começava a engatear pro streaming, e aí ela conseguiu terminar o contrato. Mas ela não tinha ainda direito sobre os masters, e aí a gravadora autorizou que ela regravasse os discos.
E ela fez isso, ela regravou os 2 primeiros discos. Foi recente essa regravação, né? Foi recente, foi um pouquinho antes da Taylor, inclusive ela foi uma das artistas que falou sobre isso, pra, tipo, Taylor, regrava seu material, que é o melhor E caminho. aí, Xande, você falou sobre essa questão dos masters. Eu sei que você já explicou aqui em um outro episódio, mas seria bom você relembrar o que é, pra quem tá ouvindo pela primeira vez aqui no nosso podcast, o que é um master? O que difere nisso na questão dos direitos? O master é basicamente a gravação da música, é o direito sobre a gravação da música. Por exemplo, a JoJo gravou Too Little Too Late lá em 2007, e ela tem o direito de fazer o que quiser com aquela gravação se ela tivesse os masters. Mas ela não tem, entendeu? Então alguém que possui esse direito, no caso era a antiga gravadora dela, pode fazer o que quiser com essa gravação, inclusive barrar ela de tocar de ser colocada no Spotify, por exemplo. E Sabe? aí, quando o artista regrava, ele tem o direito de regravar o master, ele não pode tocar essa original, mas essa regravada ele pode, que é o que a Taylor tá fazendo hoje em dia, é isso? Na verdade, geralmente as gravadoras não impedem que os masters sejam tocados, né? Mas Só é não porque vai elas vão ganhar. ganhar dinheiro. Entendi. Uhum. Mas tipo, aí, no quando caso você... da Taylor, ela não quer que outra pessoa ganhe dinheiro com a isso. reprodução dela. Então, ela Isso. regrava o master pra poder, assim que tocar em algum lugar, usarem a música pra comercial, usarem o Usem a master nova que ela gravação. regravou. Isso. Exatamente. Por aí. E aí a JoJo regravou. Inclusive, a JoJo fez um pouquinho diferente da Taylor, porque ela se permitiu, nas gravações novas, passear por algumas diferenças assim, vocais e de escolha mesmo artística. Então, se você ouve a nova versão, você percebe que tem algumas diferenças assim da original em termos de voz mesmo, de como ela se coloca. Tem muita gente que não gosta, por exemplo, da versão nova de Too Little Too Late, porque ela escolhe não dar aquele agudão no final. Eu confesso que eu não escutei essa versão nova ainda, só a pegada antiga. Mas eu curti bastante, assim, porque ela tá com uma voz mais madura, mais encorpada, enfim. Eu acho que isso também é importante, né, pra essência do artista. Por exemplo, a Taylor, que tá refazendo isso agora, tem muitas músicas que ela gravou, ela era muito novinha, a voz é diferente, né, as técnicas vocais são diferentes, com certeza ela evoluiu vocalmente falando. Então, assim, você pegar até artistas que a gente acompanha há muitos anos, e tipo Britney, Madonna, Beyoncé, todas essas que a gente vê há muito tempo, você consegue ouvir claramente a percepção na diferença da voz, né, do tom, enfim, das notas. E aí, quando você chega nesse caso aí, por exemplo, da JoJo, é isso, você tinha 15 anos, você gravava com uma voz, né, agora você tem outra, assim, não dá pra você querer fazer exatamente a mesma coisa, e também não só querer, mas eu acho que não é interessante, né, pro seu público que tá te acompanhando há tantos anos e viu o amadurecimento da sua voz, você tentar fazer uma coisa que você fazia quando você tinha 15 anos, né, acho que, sei lá. Eu acho legal que realmente tem essas adaptações. Inclusive, tô curtindo bastante essas adaptações da Taylor também. Olha, ele falou da Taylor, caramba. Gente, vocês ficam me pintando aí de hater da Taylor Swift, mas isso não é verdade. É porque você não tava aqui pra se defender no episódio. Eu não aí tava tô aqui pra pegando me no pé. defender. Naquele episódio que teve da Taylor, eu não falaria mal dela. Eu só não teria muito o que falar. Porque eu não sou público-alvo. Mas tudo bem, eu não tô falando que é ruim. Tudo bem, É tudo isso. bem, tudo bem, tudo bem. Eu Você não sou pode, público-alvo. indica o episódio do seu podcast, fala assim, não, tem episódio, eu falo dela. Mentira, nem falou. Mas tudo bem. E aí também eu queria destacar que, na verdade, a gente começou falando sobre esse assunto, mas é que rolou um comentário só pra vocês terem a noção de que a gente escuta o que vocês falam. E foi a Elisa Ferraz Fernandes que ela tinha comentado sobre essa questão de ser uma grande coincidência, se era ou não uma grande coincidência, de que todos os artistas que a gente tinha citado sobre isso eram mulheres jovens no começo de carreira e tal. E aí pra gente falar de outros artistas que passaram por isso. Então veio aí a ideia do episódio que está acontecendo. E aí, enfim, já que falamos de JoJo e brevemente de Taylor Swift, eu acho que a gente pode um pouco meio que entender que, de fato, pelo menos as gravadoras se aproveitam de pessoas em início de carreira e principalmente mulheres pela inocência, né? Eu acho que a gente pode bater esse martelo de que quando a pessoa tá começando a carreira, e vocês até falaram um pouco disso no episódio da Taylor, quando você tá começando a carreira, você não tem noção do que pode ou não acontecer,
né? Então não dá pra você jogar no colo do artista. Quando você tem 12, 13 anos, 15 anos, você assina um contrato com uma gravadora, você não imagina que quando você tiver 30, você vai ter diversos número 1, seus álbuns vão ter estreado em número 1 e você vai ter aqueles números absurdos. Ninguém conta com isso, né? Eu Sim. acredito. Então acaba que você olha porque as pessoas ficam sacaneando, ler um contrato, as pessoas não sabem ler contrato. Eu tenho certeza que as pessoas leram, mas é aquela coisa tipo, não vou chegar até lá, e se eu chegar não vou estar nem ligando pra isso. E Sim. aí eu acho que rola muito isso, né? Eu acho que uma coisa que acontece, tem um exemplo até mil aspas por positivo que eu vou dizer aqui, de uma artista de início de carreira que sofreu com esse rolê da gravadora em cima querer assinar contrato de mil álbuns, 1000 projetos, que foi a Rihanna, né? A Rihanna, durante muito tempo, ela teve aquela época que, enfim, ela lançava literalmente um álbum por ano. Era justamente a vontade dela de cumprir com o contrato que ela assinou com a gravadora pra se ver livre daquele contrato, né? À toa que depois que ela Nunca lançou fez mais todos os álbuns que ela precisava, ela lançou o Anti e depois nunca mais fez mais nada. Mas eu acho que ela é um desses exemplos de que no início de carreira, assim que a gente começou a escutar ela lá em, sei lá, Umbrella, ela tava passando por esse processo de justamente ter problema com gravadora, porque... Não problema, mas porque a gravadora tava ali de maneira de maneira abusiva de fazer um contrato absurdamente grande, e isso aos olhos de um artista que tá começando é uma parada incrível, sabe? Tipo assim, caralho, às vezes pra alguns é o momento da vida, sabe? É a oportunidade que precisa pra começar a fazer sua arte e tudo mais. Isso é uma parada muito doida, muito bizarra. E o que segurou muito a Rihanna, talvez, nesse contato de Rock Nation e gravadora e tal, eu acho que talvez tenha sido o apadrinhamento ali do Jay-Z, né? A curadoria do Jay-Z, que deve talvez ter ficado em cima. Eles têm uma relação de amizade até hoje, isso é claro. Então, assim, talvez isso, se fosse numa outra gravadora, a gente entende que a Rihanna já teria talvez tido uma outra relação. Mas, assim, também não dá pra a gente dizer que a Rock Nation, por exemplo, que é o selo, é uma grande inocente, porque vários outros artistas já tiveram problema, inclusive Rita Ora tem muito problema em questão de gravadora, e ela foi muito boicotada durante a carreira dela justamente por isso, porque ela não conseguia. Até a Cláudia Leite, que chegou a fazer um contrato com a Rock Nation, nunca aconteceu. Enfim, existe muito essa questão de o artista, quando ele tá começando, ele vê aquela oportunidade, e gravadora sabe vender o peixe como ninguém. Então vende aquele contrato milionário, você olha para aquele contrato milionário e você fala, cara, eles estão me prometendo aqui tudo que eu sempre sonhei, né? Acesso à divulgação, acesso ao estúdio, aos maiores produtores, aos maiores feats, e eu preciso só basicamente da minha voz, né? A Ariel passou por isso também, sacanagem. Só preciso da minha voz. E aí, o que você faz? Você vai assinar. Entendeu? Milhões de dólares envolvidos, você vai assinar. E aí, enfim, acaba que depois você se vê num grande problema, porque aí você assina um contrato e muitas vezes, às vezes, você até faz sucesso, então que, assim, é bom, mas ao mesmo tempo acaba piorando a situação, porque aí são milhões de dólares envolvidos e aí nenhuma das partes vai querer abrir mão. E aí, meu filho, boa sorte. Uma coisa que é muito doida sobre essa situação que eu fico pensando, você falou inclusive do Jay-Z, me fez lembrar disso. Em uma das músicas do Jay-Z, ele cita Lauryn Hill. Porque, e é justamente na letra da música, ele fala justamente sobre isso. Vocês ainda continuam assinando contratos depois do que aconteceu com a Lauryn Hill. E pelo menos a história que eu sempre escutei, e uma entrevista, na verdade, que ela deu também, se eu não me engano, foi para a Rolling Stone, não lembro, foi para o podcast da Rolling Stone, alguma coisa desse gênero, em que ela estava comentando que, enfim, caso você... Não sei se existe alguém aí escutando a gente que não sabe quem é a Lauryn Hill, isso me preocupa um pouco, uma pessoa que não saiba, mas, enfim, ela lançou o The Miseducation of Lauryn Hill lá nos anos 90, foi um álbum que ganhou 5 Grammys, se eu não me engano foi isso. É o seguinte, você pode até não conhecer a Lauryn Hill, mas dá play nesse álbum isso. Que você vai conhecer, é isso. Lá ganhou 5 Grammys em 99 e uma das categorias foi de álbum do ano e artista revelação.
E nessa entrevista com a People, ela fala justamente que a coisa mais doida que aconteceu, eu vou abrir aspas aqui na fala dela, a coisa estranha é que ninguém do meu selo nunca me ligou, ou a galera da minha gravadora me perguntou como poderiam me ajudar com um próximo álbum. Nunca falaram comigo, nunca vieram me procurar. E aí eu acho muito doido pensar nisso, porque ela fala várias vezes na entrevista justamente sobre como ela se sentiu pressionada e perseguida para suprir certas expectativas, mas também não teve nenhum apoio da gravadora que fez questão de assinar com ela, mas depois não cagou pro baldes pra artista. Então acho que é uma situação muito, muito esquisita você ver que uma gravadora viu uma artista que tá fazendo sucesso, pegou, fez contrato ali com ela, e só fez contrato porque queria ter direito pra ganhar o dinheiro dela e não necessariamente ajudar a fazer alguma coisa. Então é por isso que uma das coisas que o Jay-Z fala nessa letra é justamente tomar cuidado com os contratos que você assina, e principalmente se você for um pretinho, uma pretinha na música. Não, e é muito loucura isso, né? Porque a gente olha... Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui nacionais que aconteceram até recentemente. A Anitta teve um problema com a Warner, que foi a gravadora que ela fechou quando ela tinha iniciado a carreira. Então você imagina, aquela mulher de Honório Gurgel, que, enfim, veio da periferia, nunca ia imaginar que ia ser uma estrela global, por mais que sonhasse alto, né? Quando assinou o contrato, nunca pensou, ou pensou, mas assim, você não racionaliza que ela seria a estrela global que ela é hoje em dia. Então ela teve uma batalha recente de querer sair da Warner e simplesmente não conseguir. E aí até a Warner chegou a desejar Feliz Dia das Mulheres, colocando fotos de mulheres da gravadora, e botaram a foto dela. E aí ela falou, nossa, engraçado, né? Nesse Dia da Mulher, vocês fazendo... Ao invés de fazer um post fofo, eu preferiria que o CEO tivesse fazendo o que ele me prometeu há um mês, quando eu perguntei se podia terminar o contrato. E ele disse que isso não aconteceria. E aí, recentemente, a Anitta saiu da Warner e foi pra Universal, né? Que, na verdade, ela foi pra uma filiada da Universal, mas aqui no Brasil vai ser a Universal Music. E aí, quando você para pra pensar, tipo, uau, se livrou. Será que ela se livrou? Porque, recentemente também, Luísa Sonza teve um problema com a sua antiga gravadora, que no caso é qual? A Universal Music, que foi a que a Anitta acabou de entrar. E aí ela falou que estava sendo impedida de lançar alguns trabalhos que ela já tinha pronto, inclusive um show ao vivo que ela queria lançar do 12/22, se eu não me engano. Ela queria lançar nas plataformas digitais, e aí como ela mudou de gravadora, a Warner não liberou as músicas pra ela lançar. Então assim, quando você para pra pensar, na verdade é uma grande podridão, né? A gente aqui perdendo todas as parcerias de gravadora que poderíamos ter um dia. Mas... são notícias que estão por aí, porque é isso, a Anitta saiu da Warner e foi pra Universal, porque a Universal teoricamente seria melhor. Mas aí a Luísa Sonza acabou de ter um problema com a Universal, então assim, não adianta, não ter muito pra onde você fugir. É uma situação vou lançar muito uma gravadora. complicada isso. Vai lançar uma gravadora, amigo, Eu só vou vetar os artistas se eles lançarem música ruim, vai ter que passar por mim antes. Eu vou ter que ouvir. Entendi. Se eu não gostar, não lanço. É isso. Se a opinião do povo for a sua, aí realmente não vai ter uma música boa que passe. Ai, que ódio. Um ataque gratuito, gente. Não 20 minutos de episódio já começaram a se tretar. Teve o Paul McCartney também, que passou por esse problema, porque em 85, os masters dos Beatles estavam sob o direito de uma empresa chamada ATV. E aí, naquele mesmo ano, Michael Jackson pagou 47 milhões de dólares para adquirir o catálogo da banda. E aí deu treta, né? Os Beatles ficaram chateadinhos aí com o Michael e a amizade deles estremeceu, mas o McCartney tomou a frente para tentar reaver os direitos dessas músicas. E aí em 95, o ano que eu nasci, Michael Jackson vendeu 50% dessa empresa para a Sony. E aí, mas só em 2017 que o Paul McCartney conseguiu chegar a um acordo e finalmente aí conseguir os direitos das músicas dos Beatles. Que curioso. Porque tem um rolê também que depois de... Eu não sei se é verdade, mas dizem que depois de, sei lá, quantos anos? 50, 60 anos? 35. 35 anos? Você... Mas aí é sobre direitos autorais também. Então, autoral, você né? passa a não ter mais Isso. direitos autorais, né? Domínio público. Tem um rolê desse. Não, com 35 anos, os compositores eles podem reivindicar os direitos autorais das obras, mesmo que eles tenham cedido. Uhum. E aí, se eu não me engano, eu acho que com
50 ou 100 anos, essas obras passam a ser de domínio público, mas aí eu não tenho certeza. Então, isso que eu já vi em algum lugar, que eu acho que depois de tantos anos vira domínio público e aí ninguém mais tem direito. Aí vira uma grande bagunça, uma grande confusão, porque como assim? Ninguém é dono, é domínio público, né? É bem por isso, por aí mesmo. Alguém criou isso. E aí, esse exemplo do Paul McCartney é muito bom também, porque eu acho que linka com diversos outros exemplos, mas outro que veio na minha cabeça, que é o caso do Gilberto Gil, que ele também teve um problema com a Universal, que foi o seguinte, quando ele assinou o contrato, lá nos anos 70, ele existia uma realidade do mundo. E aí, eis que os anos 2000 chegaram, 2000 e pouco, aí como o Xande falou, surgiram as plataformas de streaming e tal. No contrato dele, não incluía comercialização em plataformas online. Então, não podia ter em streaming e tal. E aí, como é que você faz, né? Como no caso do Paul McCartney, como no caso de até Michael Jackson, esses artistas que surgiram há muitos anos, eles têm que ter o contrato meio que revisto, né? Sim, E aí, com como é que certeza. você faz pra fazer essa revisão? Porque aí as tecnologias vão surgindo. Agora, com inteligência artificial, a gente vai ver que vai ser um assunto extremamente delicado, essa questão de direitos autorais. A greve dos atores é só o começo. Exatamente. A Madonna já falou que não quer nada de inteligência artificial com o nome dela quando ela morrer. Então, assim, até que ponto vai virar domínio público? Os contratos que foram assinados vão valer? Porque aí você deu o seu contrato de imagem, né? Seu direito de imagem para aquela gravadora que você assinou. Mas não existia inteligência artificial. Será que daqui a 20, 30 anos, 40 anos, sei lá, esses contratos vão fazer sentido? Não, eles vão ter que ser revistos. Uma coisa que fica muito na minha cabeça quando eu penso nesses contratos, quando eles eram feitos antigamente e hoje em dia, é pensar que antigamente a tecnologia como um todo, porque eu acho que a tecnologia influencia muitas coisas, principalmente quando a gente tá falando de música, elas avançavam de maneira um pouco mais lenta, sabe? Você fazia um contrato no início dos anos 80, valia até no início dos anos 90, sabe? E dos 90 para até os 2000. Acho que a gente consegue considerar dessa forma. E eu fico pensando muito que hoje em dia, se você for parar pra pensar na velocidade que, sei lá, um stream é lançado, de repente, inteligência artificial e não sei o quê, eu fico muito reflexivo sobre como as gravadoras querem, de fato, se comportar, porque o objetivo maior delas aí, querendo ou não, apesar de falar que, e a arte, gravadora quer dinheiro. Óbvio. Né? Então, acho que essa pauta, tipo assim, em quanto tempo uma gravadora... Acho que até a gente pode até ver em alguns acontecendo isso com mais frequência, na real, que talvez a gravadora comece a ter menos interesse em fazer esses contratos de longo prazo de 7 álbuns, sabe? De algum artista, pra começar a querer umas coisas mais voláteis, rápidas. Até porque, amigo, eu acho que essa dinâmica de gravadora tem mudado bastante. Enfim, a gente pode, obviamente, as gravadoras, a gente pode cravar de que ainda é muito dinheiro, ainda é necessário, assim, né, não é que seja necessário, ainda é muito importante você ter um contrato com a gravadora, mas cada vez mais tem surgido os artistas independentes que têm funcionado, ou então artistas que criam gravadoras para tentar minimizar esses problemas. Mas, querendo ou não, quando a gente para pensar, quando o artista começa, antigamente, por exemplo, né, em que existiam muito menos canais de comunicação, meios de comunicação, era muito mais difícil fazer divulgação, precisava de muito mais dinheiro, não existia internet, essa democratização de música que a gente tem hoje em dia, de que qualquer pessoa pode subir sua música nas plataformas digitais, antigamente não era assim. Então, para você virar um ícone da música, você tinha que ter um contrato com a gravadora. Não existia você ser um artista independente e chegar no mainstream. Hoje em dia, a gente tem diversos exemplos de que isso é muito possível. Então, talvez, eu acredito que essas gravadoras, não sei se perder a força, mas elas vão começar a rever, como elas já estão revendo, os contratos que elas estão fazendo. Quem recentemente também reclamou bastante desses tipos de contrato teve uma revolução recente que teve Ed Sheeran, Halsey, a Florence, que foi essa questão de que as gravadoras estavam querendo obrigar os artistas a ficar criando hit e fazendo dancinha pro TikTok. E eles não querem, enfim, o artista é artista, ele quer lançar a arte dele, ele não quer fazer uma dancinha pro TikTok. E deveria ter direito sobre isso, caso ele não queira. E aí a gravadora fica pressionando, e a partir do momento que pressiona, e aí começa a virar uma moeda de troca. Olha,
Se você não fizer o que a gente tá pedindo, a gente não vai divulgar sua música. Você vai pra geladeira da gravadora. E geladeira, pra quem não sabe, é quando você fica em escanteio e esquecem de você e você fica lá com um contrato sem fazer basicamente Sem fazer nada. Então, assim, até que ponto também, beleza. Então, vamos rever os contratos, mas eu vou ter oportunidade nesses novos contratos? Eu vou ter que ainda obedecer a uma grande corporação, um grande CEO que tá querendo me obrigar a fazer o que eu não quero? É o grande problema do capitalismo, né? Eita, como tá comunista hoje depois do meu fecho, tá vendo aí? Eu sou centrão. Um dia eu tô capitalista, no outro dia eu tô... Ai, que ódio. Ai, que Tá horror. certo. Garoto ridículo, cara. Eu coloquei aqui na lista um exemplo que é aquela. Não sei se vocês já viram aquele meme do gay empinando moto, gay aplicando golpes. Pois é. Representatividade O exemplo em que todos os lugares. Exatamente. O exemplo que eu trouxe aqui foi realmente um gay, na verdade, um bissexual, aplicando golpes na gravadora, que foi o Frank Ocean. Pra quem não sabe, o Frank Ocean, em 2012, ele lançou o seu primeiro disco, né? O Channel Orange. E ele morou em Londres. E aí... Só que depois do disco, ele passou por um bloqueio criativo, né? E ele estava sendo, obviamente, pressionado pela gravadora para lançar o próximo, já que esse primeiro foi um grande sucesso. E aí ele tinha um contrato, se eu não me engano, de 2 discos com a gravadora. E ele precisava cumprir esse contrato. Aí o que é que ele fez? Ele lançou com a gravadora o Endless. Não sei se os ouvintes conhecem, até porque esse disco é super pouco conhecido se comparado com os outros do Frank Ocean. Ele Sim. lançou, é um disco visual, né? Então, ele lançou, sob pressão mesmo, o Endless com a gravadora para cumprir o contrato. E aí, o que é que ele fez? 48 horas depois, ele lançou de maneira independente o Blonde. E mais do que isso, ele fez um acordo de exclusividade com a Apple Music, que ele ganhou 20 milhões para produzir o disco. E aí, ou seja, ele deu um golpe, porque ele basicamente lançou o disco que ele queria lançar independente e lançou o visual 48 horas antes com a gravadora. E, obviamente, todo mundo ligou mais pro Blonde, que é o disco que tem mais atenção até hoje, que Sim. inclusive tem muita gente que não conhece o Endless. Eu fico Frank passado. Ocean. E foi isso, ele deu um golpezinho bem bonito na gravadora e saiu dela com dinheiro, né? Com dinheiro na mão, porque o contrato de exclusividade com a Apple Music, amor, rendeu bastante lucro e o disco foi um sucesso. As pessoas têm que aprender com ele agora, os artistas. Dá um golpe na sua gravadora, gente, pra ver se dá certo. Ou destrói ela, igual a Rita Lee fez também. Não tem problema não. Rita Lee e... Foi quem? Foi Rita Lee e Tim Maia? Se eu não me engano foi isso. Eles foram no escritório do empresário deles, da gravadora, algo assim, porque tava tendo problemas e dificuldades com eles e tudo mais, e resolveram destruir. E acho que isso foi nos anos 90 e na biografia da Rita Lee. Fica aí de dica, inclusive, uma pop-up dica. Se você não quiser destruir a gravadora, você é artista, você também pode seguir um grande exemplo de artistas que fazem diferente, que fazem o quê? Tanto sucesso que conseguem sobreviver apenas de turnê. E aí, basicamente, caga um pouco pra essa questão de gravadora. E aí temos um grande caso de Beyoncé, né? Que, inclusive, em Ghost, uma das músicas do Beyoncé, do álbum Beyoncé, ela tem até uma estrofezinha em que ela fala, tipo... all these record labels boring, tipo, todas essas gravadoras são chatas, eu não confio nessas gravadoras, eu estou em turnê. E ela tá na mesma gravadora basicamente desde que começou a carreira, então assim, eu acredito muito que ela deve ter umas batalhas, mesmo com 20 anos de carreira, ela deve ter umas batalhas com as gravadoras, só que aí ela pensa e fala, não, eu vou lançar esse álbum aqui, vai ser isso aqui, ela consegue bater o pé, o que muita gente que a gente citou aqui no começo de carreira, o Frank Ocean, Taylor Swift, Jojo, obviamente não conseguem fazer, e aí você ganha dinheiro em turnê, ao invés de você ficar dando dinheiro pra gravadora com álbum, em streaming, fazendo divulgação, porque aí o dinheiro vai mais direto quando são essas reproduções. Quando Eita, é turnê... Como dar dicas de carreira. Empresariando, amor. Você acha que ele tá trabalhando onde ele tá trabalhando aonde? Amor, eu tô fazendo... Como é que ele conseguiu? Eu tô fazendo bico com a Melody. Eu tô empresariando a carreira entendi. dela. Por isso que tá funcionando agora. Mamou quem, amigo?
Não, mentira, eu jamais. Gente, jamais estaria empresariando a Melody, deixando ela fazer essas cagadas. De que também é outra que, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos pedir autorização, direitos autorais aí existem, né? Quando a gente for fazer uma paródia, quando for fazer um cover, uma regravação, né? A gente tem esse episódio de samples, inclusive, aqui no Pop Doc. E vamos, né, pedir autorização, porque não é bem assim. Mas, quando você reproduz a música no Spotify, e aí também fica a dica pro fã. Quando você reproduz a música, você tá dando dinheiro pra gravadora direto. Agora, se você assistir o show do seu artista ao vivo, você também vai estar dando, mas em compensação a porcentagem é um pouco... É mais Melhor dinheiro, pro artista. mas... Inclusive, mais pro artista. quando eu tava falando da Lauryn Hill, teve isso também. Depois que ela lançou esse primeiro álbum, o que ela mais fez, na real, foi show. Ela até teve umas outras gravações que ela tentou fazer, que ela lançou uma coisa ou outra, não virou nada um álbum, obviamente. Até porque, né, não vimos. Até hoje, né, a Lauryn Hill, de vez em quando ela pisa aqui no Brasil, vem aqui no Brasil e tal. Ela fez um festival, se eu não me engano, no ano passado. Ano passado? Se eu não me engano, foi isso. Ano passado, 2022 aí. Acho que ela foi isso. Ela fez um festival aqui no Brasil. E ela teve esse rolê de que ela não tava necessariamente fazendo gravações e álbuns e tudo mais, mas ela tava lá fazendo showzinhos dela. Porque, querendo ou não, acho que no final das contas é o que dá mais retorno pro artista. Com certeza. Quem também teve um problema recente com gravadora que ficou muito conhecido foi a Kesha, né? Com o Dr. Luke, True. na verdade. Eu não sei até que ponto foi... Foi também, né? Foi com a Sony também. Foi uma batalha meio que com a gravadora também. Porque querendo ou não, ele era uma das pessoas que representava a Sony pra ela, mas principalmente acho que a treta com a Sony específica é que ela não teve suporte nenhum da gravadora, sabe? Tipo, deixou ela resolver a vida dela como se tivesse nem ali. Não é comigo. Pois é. E aí ela teve uma batalha aí que foi muito complicada durante anos. Enfim, muitas polêmicas. Depois ela conseguiu lançar algumas coisas um pouco mais autorais, sem o Dr. Luke e tal, mas foi uma batalha em que ela sofreu abusos psicológicos e físicos dele, e ainda assim estava preso num contrato com ele, e tipo, meio que não podia lançar música se não fosse com ele. Então foi uma situação bem delicada também de uma artista também que acaba se vendo presa em contratos como esse. E aí, como é que você faz pra sair? Como é que você faz pra vender sua arte, né? Exatamente. A gente tá falando isso de problemas com gravador e tudo mais. Tem até a artista que eu vou comentar agora, tem até um pouco de relação com a Jojo, que tá aqui também no nosso roteiro, que é a Aaliyah. Recentemente, o material da Aaliyah foi disponibilizado nas plataformas digitais justamente por causa de problema com a gravadora, de que ela tinha um contrato, teve uma disputa sobre os direitos do material dela, até de fato conseguirem uma liberação para que ele fosse, enfim, divulgado e subisse nas plataformas digitais. E foi uma parada que eu falei, caralho, graças a Deus estão fazendo isso, pelo amor de Deus. Eu não cansei de ficar catando lugar pra escutar os álbuns dessa garota. E aí, finalmente, isso foi uma coisa muito recente, faz, sei lá, 2 anos ou 1 ano. Se pá, que o material dela, de fato, foi parar nas plataformas digitais. E justamente a gravadora dela, não por coincidência, fica aí olha que merda. Era do tio dela, que era o Barry Ackerson, que ele era o quê? Comandava a Blackground Records, que foi a gravadora que, né, faliu e deu merda na carreira da Jojo. Então, assim, já sabemos que esse cara aí não é uma boa pessoa. Exatamente. A gente trouxe também aqui exemplos de artistas que fizeram um processo de vender, né, os seus masters, já que ele dá muito dinheiro. A gente tem o Lil Wayne, que vendeu por... especula-se, né, que ele vendeu por 500 milhões de reais os direitos sobre as suas gravações de música. E o Justin Bieber também, apesar de que também não foi confirmado, de que ele vendeu aí todo o seu material prévio para gravadoras. E mais recente tem a Nelly Furtado, que deu aquele problema ali com o Lovezinho, mas que na verdade foi uma reivindicação também de quem adquiriu os masters dela, né? Sim. Da gravadora que adquiriu os masters, que ela vendeu aí o catálogo. E é isso, dá muito dinheiro. Eu acho que também é um bom recurso. Se você é um artista que não tá mais... No caso do Justin Bieber não, né? Que ele ainda faz muito sucesso, mas se você não tá mais em alta e você, sei lá... Mas ele também não tá produzindo mais nada, tá?
É verdade. Ele não tá produzindo nada. Eu acho que se você é um artista que de fato não tá produzindo, talvez, e tenha hits de sucesso no seu catálogo, talvez seja uma boa. É difícil julgar, porque vai depender do momento da carreira do artista, vai depender do valor que isso vai ser colocado, mas também é extremamente delicado, né? Quando você tem uma arte, quando você tem um produto que é seu, com as suas características e tudo que você pensou durante anos. Se aparecesse aí, alguém querendo comprar o Pop Doc aqui, amor, 50 mil, Depende uma do coxinha preço. e um suco Guaravita pra dividir entre Paulo e Levi, e o dinheiro eu ia embolsar aí pra minha casa, é isso? Tá vendo? Entendi, Por isso que eu tô entendi. falando, depende do momento de carreira, depende do preço, depende de quem tá desse lado também, né? Se vende por qualquer coisa, assim, se é vendido. Aí eu já não sei, entendeu? E aí, é o seguinte, também queria trazer um comentário do Joca Rima 23, que ele comentou lá no episódio da Taylor Swift, que ele perguntou assim, isso de regravar os próprios álbuns dá trabalho por causa do dinheiro ou algum outro fator? Porque a música já existe, então eles sabem o que tem que fazer. Assim, esse negócio de a música já existe, eles já sabem o que fazer, mais ou menos. Por exemplo, se você tem a receita do bolo, você ainda vai ter que fazer o bolo. Então, não é até que ponto, entendeu? Tipo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Realmente, dá menos trabalho do que você criar... Quer dizer, eu nem sei se dá pra dizer que dá menos trabalho do que criar uma música do zero. Porque você tem que reproduzir exatamente aquilo que já aconteceu. Então, talvez seja até mais difícil do que você criar uma música do zero que você tá livre e você pode pegar a inspiração e fazer o que você bem entender do jeito que você quiser. Então, assim, além disso, a questão do dinheiro, né, que você citou... que realmente é muito gasto um estúdio. Gente, uma diária de um estúdio, a diária de um produtor, de um engenheiro de som, assim, se você for juntar, é muito dinheiro. Tudo bem, isso pra Taylor muito Swift dinheiro. não é um problema. Quer dizer, pode não ser um problema, mas quando você para pra pensar que ela vai regravar 1 milhão de álbuns, e são 1 milhão de diárias, é um orçamento. E ainda assim, é um desgaste físico, é um desgaste mental. É por isso que... É por isso que muito artista, se você for reparar, quando ele começa a ganhar muito dinheiro, uma das primeiras coisas que ele faz é construir um estúdio dentro de casa. Exatamente. Se parar pra pensar, é muito isso. É tipo, comecei a fazer sucesso, opa, tem dinheiro, opa, vou fazer meu estúdio aqui justamente, porque aí você você gasta um pouco menos de dinheiro, vamos dizer assim, sabe? E por isso que tem muito artista que tá aprendendo a se gravar. Recentemente, esse episódio tá saindo na quarta, então é bem recente. No domingo, eu tive a chance de conhecer Tasha Tracy, e aí durante a entrevista elas comentaram um pouco disso, depois eu também conversei com elas sobre, de que elas, cada uma tem seu respectivo companheiro e namorado, que também são rappers, e eles estão aprendendo a se gravar, eles estão nesse processo de ter um estúdio, se eu não me engano, na casa da Tasha, tem um estúdio, algo assim, e... Elas estão começando a aprender a se gravar esse processo justamente porque é do interesse delas, né? Porque elas são artistas independentes também. Mas principalmente porque é uma situação que eu acho que vai barateando, né? Com 1000 aspas aqui, o processo de você conseguir construir e criar um projeto, sabe? Tipo, recentemente, inclusive, elas lançaram um EP justamente com os respectivos companheiros dela, que é um EP muito bom, inclusive. E a indústria da música é uma indústria que roda muito dinheiro e realmente quando a gente para pra pensar, pra você produzir uma música, por exemplo, se você usa um sample, já começou aí, você já cavou um grande buraco aí na sua vida. Por quê? Você tem que pedir autorização, você tem que pagar, você tem que buscar quem são os intérpretes, os compositores da música. Se você for fazer divulgação, vou num programa de televisão, gente, não é bem assim, não é mandar uma cartinha pro Luciano Huck falando quero participar e pronto, você vai estar lá semana que vem, não é bem assim que acontece. Então assim, quando você, principalmente quando você é um artista internacional, e aí pra vocês terem noção, a Anitta, que já é a Anitta, que é bilhardária aqui no Brasil, ela não consegue ser uma artista independente lá fora porque precisa de contatos, precisa de dinheiro de divulgação. Não adianta, vou pagar $40 aqui pra aparecer na Times Square, que vai funcionar. Não é bem assim que funciona, não, entendeu? É muito dinheiro, é muita burocracia, é muita coisa. Então, assim, ser um artista independente, claro que talvez no começo de carreira é muito difícil, tá? Mas, ainda assim, você consegue cada vez mais, né? Você cada vez mais consegue produzir em casa, consegue se virar, consegue fazer com que você tenha. A gente vê o exemplo do Lil Nas X, que realmente surgiu, assim, na internet. Mas, assim...
E aí, como é que você mantém isso? Como é que você vai internacionalizar sua carreira, ou então nacionalizar sua carreira, né? Rodar o Brasil. Não é bem assim, nem tudo é tão orgânico e tão fácil. Sim, então é muito exatamente. complicado. Bom, a gente falou um pouquinho aqui de alguns exemplos de artistas que tiveram problemas com a gravadora. Óbvio que tem dezenas de outros, porque problema com gravadora é o que mais existe no mundo. Mas a gente já vai partir hoje para as indicações, porque teve muita coisa boa saindo essa semana que vale a pena ser comentada. E aí eu já vou jogar pra vocês pra perguntar o que, é que vocês acharam do Noitada Levi. Remix. Vou deixar até o Levi começar, porque ele ficou na Então dúvida se comece, teve coisa Levi. boa. Não, mas fica a dica aí pra audiência, inclusive, ó. Se você tiver a dica de algum artista que a gente não comentou aqui, mas você queira falar, né? Deixa aí nos comentários, deixa aí no Spotify também, Por favor. pra gente poder saber quais outros artistas vocês conhecem que teve problema com gravadora. Mas me conta, Levi. Diz pra mim. Vocês querem que eu fale de coisa boa? Eu falo de coisa boa. Mas assim, ai, gente. Não vou falar não. É isso, gente. Lançou, tá ótimo. Quem quiser vai lá ouvir, tire suas próprias conclusões. Você não gostou do Noitada? Meu Deus do céu. Depois fala... Gente, Levi. Não, eu não sou gay fritada, eu não sou o público. Mas não precisa ser, amor, pra reconhecer que tá bom. Entendeu? Você não precisa ser o público-alvo pra reconhecer que uma coisa tá boa. Não, tá ótimo lá e eu aqui. Eu não preciso Tá dar ótimo play, lá só e isso. aqui. Meu Deus do céu. Mas e você, Santana, você gostou? Desejo felicidades e sucesso. Eu amei, eu tô Filha apaixonado da por esse puta. disco. Eu acho que a Pabllo acertou muito. Tá melhor do que o próprio Noitada. A gente gostou do Noitada, vale lembrar. Que a gente fez um episódio elogiando o Noitada. Sim. E Tem um episódio inteiro do lado B aí, que a gente Lado inclusive B. tem entrevista com o Gork falando sobre a Exatamente. produção do álbum. eu adorei todas as pessoas que ela trouxe pro remix. Eu acho que o pop nacional tá vivendo uma fase muito boa, no sentido de... Não tá vivendo uma fase boa, não. Mas nesse sentido, sim. de trazer artistas do underground pra contribuir, assim, da cena alternativa. Tipo, teve justamente a Pabllo com a MC Carol, agora a gente tem Isa com a MC Carol. A Ludmilla fez um vilã que é cheio de parcerias, assim, muito... De pessoas que não estão necessariamente, assim, no pop. E eu tô achando isso genial. Então, o Noitada, o After, ele veio pra coroar isso, né? Tem participação aí das Irmãs de Pau, que é, tipo, brilhante em Derretida. Sei lá, eu ouvi essa música malhando, é maravilhoso. Fazendo esteira, recomendo muito. Teve também a MC Naninha, que pra mim pegou a música Calma Amiga. Calma Amiga não, Balinha de Coração. Balinha de Coração. E tipo... elevou um outro patamar, sabe? Tipo, o flow dela é incrível, impressionante. Enfim, gostei de tudo, gostei de todo mundo que participou. Tem o Satã, que tá nesse disco também. Satã que Yes, beijo, Satan. Pô. Pois é, ele tá em Apetitosa, no remix com a Frimes. Inclusive, que gato na foto de divulgação, hein? A única música que eu não gostei do disco, sendo muito sincero, foi Penetra, porque eu acho que o Pedro Sampaio estragou. Porque a grande graça da música era o pagodão baiano ali, a levada baiana, e virou, sei lá, uma coisa do concordo, Pedro Uma música do Sampaio. Pedro Sampaio. Virou mais uma música do Pedro Sampaio, mas porque é verdade. Eu acho que perdeu um pouco do brilho mesmo. Concordo plenamente com o Santana nesse quesito, porque eu acho que o charme ali era realmente o pagodão baiano misturado com as coisas. Enfim, o After, o que eu achei? Eu acho que o After é muito barulhento. Ele não é um álbum que eu consigo escutar inteiro de uma vez só. Provavelmente no meio do caminho eu vou ficar com dor de cabeça ou cansado da bateção de cabelo. Isso porque era bom. Mas, não tô falando tô falando como uma obra, eu não consigo escutar ele inteiro. Mas com toda certeza eu escuto uma música ou outra salpicada ali no meio de uma playlist com um pouco mais de calmaria no meio do caminho. Mas o que é um After, Paulo, pra você? Pra mim, o After, eu na minha cama dormindo. Exatamente. Pra Pabllo, o After dela é tipo mamba negra que fica até 9 da manhã do domingo. Com certeza. O After, ele é caótico. Então, mas eu tô dando a minha opinião, tu fica quietinho aí. Eu acho que o álbum dela é muito bom e ela sempre foi muito boa em fazer álbum de remix. Eu acho que ela é uma das artistas nacionais que mais fez isso com frequência durante toda a sua carreira. E ela sempre foi muito boa em trazer artistas do underground. Na época que ela começou a fazer a divulgação do Noitada, ela tava comentando justamente sobre isso, de como ela aproveita da noite, aproveita das baladas e saídas que ela dá pra conhecer gente, conhecer artista novo. Isso eu achei muito foda. Acho que, inclusive, uma das misturas do álbum que eu mais gostei, que eu falei assim, caralho, eu ria. Eu tava dentro do metrô escutando o álbum e eu ria.
que foi a Jupe do Bairro. Caralho, a junção de Jupe do Bairro junto com a MC Carol, junto com ela, ficou uma coisa maravilhosa. Inclusive, pra mim, é o grande destaque do álbum, é justamente a parceria com a Jupe do Bairro. Eu acho que ela tem... Primeiro que eu gosto muito da voz dela, e segundo que eu acho que ela trouxe uma coisa que é constante no álbum inteiro, que eu acho que todas as artistas que chegaram novas no After, elas acrescentam uma pitada de... Como é que eu vou explicar? De uma pitada mais 18, sabe? Todas as parcerias, todas as pessoas que entraram pra fazer, principalmente que entraram com vocais, não necessariamente só remix, elas sempre entram com letras totalmente 100% explícitas, assim, sobre sexo, sobre desejo, sobre chupar, sobre sentar, sobre os caralho a quatro. Mas enfim, eu gostei do álbum, acho que é um álbum que ele vai com toda certeza tocar em muitas boates aqui de São Paulo, porque ele são vários artistas dali que estão bombando muito em festinhas por aqui. Então acho que é um álbum que vai funcionar muito realmente pra tocar em festa. Mas é isso, eu acho que no geral eu diria que tiveram outros álbuns remix da Pabllo que me impactaram um pouco melhor do que esse necessariamente. Eu acho que esse é um pouco, mil aspas, eu acho que eu vou usar esse termo, linear, no sentido de que todo mundo, eu consigo escutar todos esses DJs numa mesma festa, digamos assim. Todos eles eu vejo tocando, fazendo remix numa Mamba da vida, já que eu tava citando ela. E uma coisa que eu senti antigamente quando eu vi o remix da Pabllo é que, sei lá, você ia numa festa de brega funk, teria um DJ lá de brega funk que estaria tocando um daqueles remixes numa festa de brega funk. É um pouco desse sentido que eu acho que esse projeto, no caso, ele é a sensação que esse projeto me passou, assim, no geral. E aí você que tá ouvindo esse episódio, se você souber de festas que vão tocar esses remixes, vocês me mandem na DM pra eu não passar nem perto. Porque eu não faço a mínima questão de ouvir esse tipo de música embalada. Mas assim, o Paulo deu uma dica boa. Realmente, se você ouvir o álbum completo de remix, talvez seja um pouco cansativo. Então, eu vou dar uma outra dica boa, que também o Xande Santana falou aqui sobre malhar ouvindo esse álbum, e ele é muito bom. O próprio Xande Santana tem uma playlist que eu adoro utilizar, que se chama No Pain No Gain. Olha, Exatamente. ele elogiando o Santana, eu caralho. o gosto musical dele, né? Passado. Onde fomos parar? A que ponto e aí, chegamos? nessa playlist, tem as músicas ali pinceladas e, ao mesmo tempo, outros hits muito bons pra você carregar ali o seu supino fazendo cara de mal, mas ouvindo Lady Gaga no fundo. Ou então Sim. Troye Sivan. Então vale muito a pena. Eu gosto bastante dessa playlist. Tá no meu Instagram, tem uma guia chamada Playlists, um destaque lá. Tem lá No Pain No Gain. Tem várias playlists legais que eu faço. Sim. Vale a pena. Eu acho muito que é isso. Às vezes, quando você vê um álbum, às vezes, como um projeto todo bruto, você dá play de uma vez, ele dá uma cansada, sabe? Eu acho que é muito isso que aconteceu com esse Eu álbum. amei, gente. É a Apesar duração dele ter de uma ganhado uns 13 balinha minutos de música. de hortelã. Esse noitada. É porque, inclusive, aqui desse podcast, que a pessoa que gosta de after, que faz after, fica até de manhã virado, tudo mais, é o Santana, tá, gente? É a personalidade dele, É a entendeu? personalidade e aí, dele, não pode casa estar com ele. puro. Não tem como estar puro. Essa é a questão. Por que essas músicas são sempre nessas festas assim? Por que você não tá Pronto, sóbrio, chegou gente? a Proerd. Chegou a ministra do Marizal. Não, desse é o podcast. seguinte, não estou falando isso, eu só estou falando que realmente pra você gostar disso, você tem que estar um pouco adulterado, você não pode estar normal, entendeu? Ai, Essas que condições ódio. mentais. Mas tudo bem. Agora falar de coisa boa rapidinho, tem uma indicação muito boa que se chama Jealousy, que é o novo single do Offset com a participação de Cardi B. E aí a gente tira toda a parte do Offset, mas Cardi B, mais uma vez, roubou o spotlight. O clipe está incrível. Ela simulou Fatos. boquete igual a Anitta, ninguém falou nada? Sim. Mas, ainda assim, aqueles raps que você olha e você fala, meu Deus, aqui ela fez. Aqui Cardi B que ela arrasou. conseguiu aí se vingar dos golpes das plateias, que agora estavam jogando coisas nos artistas, né? Ela foi lá e jogou o microfone na mulher. Mas você sabe- ela acertou a mira. Mas você sabe que a doideira é que o vídeo completo, na real, ela tava pedindo para as pessoas jogarem bebida nela. Mas, Então, de esse acordo rolê. com ela pediu Era pra pra jogar jogar na buceta dela, e na não buceta na cara. e na bunda. Aí E aí jogaram ela na ficou cara, ela puta. ficou meio puta. E eu amei essa história que a fã já está processando a Cardi B e muito provavelmente vai ganhar esse processo. Então, assim, você vai no show da Cardi B e de repente você fica milionário. Mas, Exato. às vezes uma microfonada na cara pode valer a pena. E falando de artistas também que barbarizam, eu ia dar essa indicação semana passada, mas eu vou aproveitar agora que o gancho rapidinho,
Que, Vai, enfim, gancha. né, a gente tem que separar um pouco o artista da obra. Mas Ih. o MC Livinho está aí no Top Brasil com novidade na área, que não é um lançamento de agora, dessa semana, mas é uma música que eu estou completamente viciado. Ele entendeu que a house music ali, essa pegadinha, como é que eu posso dizer, Europop, está chegando com tudo. E aí, talvez ele seja o primeiro artista brasileiro que meio que deu uma entendida nisso e está hitando no Spotify Brasil. Eu Então, ainda não escutei essa música dele. pra quem ficou curioso, é bem uma batidinha assim Qual o boa. nome? Novidade na área. Novidade na área, carne nova no pedaço. Ih. Uau. Não, é bem boa mesmo a música. Acho que vale a pena a galera escutar, acho que a galera vai gostar. Eu amo que o Levi, de vez em quando, ele vem com umas indicações bem farofas, Né? assim, do nacional, sabe? Tipo, a gente sempre duvida e, de repente, é um hit. Pior que isso é verdade. Essa daí tá vindo aí. E Felas Maluca, amigo, tu escutou? Ai, vamos falar de coisa Caralho, boa. eu sabia! Eu sabia! Por isso que eu joguei pra você. Fala, amigo, por que você não gostou de Felas Maluca? Assim, pra começar, eu amo a MC Carol como pessoa. Mas eu tenho uma questão com participações dela em músicas. Mas assim, ela, na verdade, mandou muito bem. Mas é que eu, assim, não é que eu não gostei. Vamos lá. Feras Maluca, o clipe está maravilhoso. Um lançamento perfeito, incrível. impecável. Eu amei. Eu vi até que você pagou pau mais do que qualquer outra coisa. Eu vi que você amou e eu concordo. Mas não concordo dela ser o carro-chefe do álbum. Achei que é uma música pra Mas ser... você nem ouviu o resto ainda, amor. Como é que você não sabe se não concorda de ser Pô, o se essa é a carro-chefe do melhor do álbum, então peraí, eu não vou nem dar play. Porra, gente, pelo amor até de me engasguei. Deus. Ai, gente, desculpa, assim, essa música eu acho que super funcionaria num álbum. Mas como carro-chefe, a gente tá há 10 anos esperando a Isa lançar o álbum. E aí vem essa primeira... Assim, não sei, eu esperava um pouco... Eu tenho mixed Mais, feelings com relação talvez. a ser lead single de um álbum. Eu Então, até entendo. eu tenho a impressão de que Isa queria mostrar uma outra conceito. maneira de colocar a voz. Isso, uma isso. Uma outra faceta dela. Sim, Então, concordo nesse 100%. sentido, a música funciona como... Talvez não seja... Não é a música mais radiofônica, com certeza. Não é a música mais pop desse disco. Provavelmente vai ser o próximo que vai vir. Eu acho que talvez venha junto com o disco, um clipe, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que ela queria mostrar que ela pode fazer outras coisas que a gente nunca tinha visto. Eu acho que foi isso. Ai, que ódio. eu acho que- Eu tô puto comigo mesmo, que ontem eu ia escutar o álbum dela, mas eu tive que recusar. Mas o que eu ia comentar é que eu acho que esse rolê de apresentar uma voz diferente, no caso, me soa muito, tipo assim, que ela usou essa música como essa oportunidade de apresentar isso pra gente. Não é à toa que ela fala muito disso na entrevista com o Fantástico. Exatamente. Sabe? A entrevista que ela resolveu dar, ela falou justamente sobre essa questão da voz dela, sobre como ela gosta de cantar. Então, como, assim, não escutamos o álbum ainda, com toda certeza, semana que vem estaremos comentando sobre ele aqui, mas a minha expectativa com ele é de que a gente consiga escutar um pouco mais da Isa, sabe? Sim. Sem essa coisa de gravadora, sem essa coisa de produtor por trás, De porque eu acho que, ex. inclusive, de ex, porque eu acho que, inclusive, é uma coisa que me chama muita atenção no primeiro projeto dela e pra mim ficou estampado na cara do projeto, principalmente quando escutava os covers que ela fazia, era de que ela fez um álbum que a gravadora pediu, sabe? Fez um álbum totalmente chiclete, com um tom de voz totalmente lá em cima, que era um pop, assim, precisamos lançar um álbum, queremos lançar um álbum dessa forma, e eu acho que ela aceitou, sabe, lançar um álbum daquele jeito. E a sensação que eu tenho é de que esse segundo projeto, ela tá muito mais com a mão no volante, sabe, do que ela tá querendo fazer. Eu tenho um pouco dessa impressão, quando eu reparo ela dando entrevista, ela falando sobre o projeto, é essa sensação que me dá. Eu acho que essa música, como conceito do álbum, muito provavelmente funcionou muito bem no carro-chefe. As entrevistas que ela deu, tudo foi muito coerente com o que ela falou. É um clipe muito bom, até porque, né, amores? Felipe Sass, como sempre. Mas, assim... Pagando pau. É isso, entendeu? Tipo, como conceito funcionou, como produto funcionou, mas não você me não pegou gostou, a música. né? Não me pegou a música, assim. Eu não. gostei, porque eu gosto do diferente, eu gosto de artistas que saem da caixinha. Eu não sou... Isso aqui não é Disney, não é show de Michael Bublé, entendeu? Eu gosto disso. Pessoas que Ai, inovam. meu Então, Deus do parabéns, Isa, por ter saído aí da sua zona de conforto.
Olha, pelo menos isso é verdade. Isso ela saiu mesmo. Foi a primeira música, assim, bem diferente do que ela mostrou. E outra coisa também, eu posso pagar minha língua, tá? Então já tô avisando antes. Porque as músicas da Isa, elas costumam crescer ao longo do tempo. Exatamente. Então Exato. pode ser que daqui a 2 meses eu fale, gente, paguei a língua. E não tem problema nenhum em falar isso. Inclusive, eu entendo as críticas que fazem as letras de Isa e tal, mas eu, Alexandre, eu amo tudo que ela lança, assim. Tipo, e como o Levi falou, vai crescendo com o tempo. Tipo, o EP que ela lançou de 3 singles, eu sou apaixonado. Eu também sou, Entendeu? amigo. E, enfim, eu acho que tudo que ela faz pra mim funciona, sendo comercial ou não, sendo... Enfim, vou amar de qualquer jeito esse disco, já estou aqui me adiantando, dizendo que eu sei que eu vou gostar. Eu só não vou dizer que eu vou gostar, porque eu quero esperar mesmo pra saber, mas que eu tô com Santana nessa de que, tipo, quase tudo que ela lança eu tô ali assim, let's go, girl. Eu tô, isso aí é fato. Na semana passada teve o lançamento também do Travis Scott. Ele lançou o álbum Utopia, e eu achei interessante, porque o gatinho tá um pouco experimental em algumas coisas ali ou outra. Eu vi uma review sobre aquela música K-pop que ele lançou com O The Weeknd, The Weeknd e o Bad Bunny. e o Bad Bunny, que eu falei E- aqui, inclusive, dei a dica Isso. semana passada. Eu vi uma review que eu achei muito interessante, que ele falou assim, essa música ela me parece uma mistura muito planejada para irritar de alguma forma. Aí eu falei assim, cara, é muito real a mistura que a música tem de ser inusitada nesse quesito. Mas o que eu quero dizer com relação ao Travis, eu achei muito interessante que ele tava muito experimental em certas músicas, sabe? Tem uma ou outra ali, inclusive, que tem influências nítidas de do Kanye West, inclusive, que foram produzidas por ele. Inclusive, eu acho que é God's... Tem God, eu acho que é produzida pelo Kanye West. Então, eu gostei muito do que eu escutei. Eu acho que é um álbum que eu já voltei várias vezes em uma música ou outra ali, porque eu gosto que ele é um rapper que experimenta com coisas bem diferentes musicalmente falando. Ele faz umas paradas muito mais etéreas, enquanto outros rappers são muito mais diretos e tudo mais. E fica o destaque aqui para... Não sei o que os meninos acharam, inclusive, vou perguntar agora. E teve a Del parceria com a Resto Beyoncé. também, né? Exatamente, Teve a eu quero parceria com a saber... Beyoncé. Isso eu quero saber com vocês, se vocês gostaram ou não. Echoes, que inclusive foi um grande surto na Beehive, e aí o nosso episódio da semana passada do Renaissance, em que criaram 35 mil teorias de que ela comemoraria o primeiro ano de Renaissance com Echoville, ia ser uma vila com conceito, com várias Beyoncés e não sei o que, o cacete a quatro, e no final ela não fez absolutamente nada, a não ser um merch, né, no site dela, e tipo, gente, compro aqui um ano de Renaissance, parabéns, fica com Deus. E aí, mas essa música do Travis Scott, eu gostei. Achei mais, assim, uma música, essas músicas boas que a Beyoncé fala, não, eu topo ser backing vocal da sua música sim, porque E ela é repara, boa. toda vez que ela resolve fazer um back vocal, ela sempre faz as mesmas coisas. Ela sempre tá numa coisa meio etérea, meio... E fica lá no fundo só gemendo os caralho a quatro. Porque, amigo, ela faz na casa dela, ela pega, grava o áudio no zap, manda e tá tudo certo. Manda e tá tudo acabou. Fica com Deus. mas aquele back vocal de Pink plus White é vida, gente. Ué, e mas o de... é ela gemendo. O de Jaime for the Weeknd também, gente. Eu ela amo. gemendo. É o momento da música do Coldplay, é o momento da Beyoncé, é o back vocal da Beyoncé. Inclusive, eu queria muito um disco Beyoncé e Frank Ocean, assim, tipo, todas as faixas colaborando, porque eles têm duas das minhas faixas favoritas da vida, que são I Miss You e Pink plus White. Eu Aí só não você gosto acorda. tanto de Superpower, mas... Porra! Guarda na fanbase. Fica... Caralho, deve ter até estourado o microfone aqui, porque ele falar que, porra, pra mim é a melhor deles dois juntos. Ah, agora eu entendi porque você gostou de Fernandes Maluca. Realmente, uma pessoa que gosta de Superpower... Não, ela não tem Paulo que muito... gostou de Superpower. Não, então, eu. isso que eu tô falando, do tá. Paulo. Realmente, a pessoa tem que ter um... Eu tenho que ter um gosto duvidoso. Gosta de Superpower, Então tá bom. tem um gosto duvidoso. Ó, eu coloquei uma música aqui na lista que não é lançamento, mas que agora tá virando trend e eu quero aprender a dançar ela, que é Que Tal, da Marina Sena. Eu acho que provavelmente vai ser o próximo single dela e é muito gostosinha, vão lá ouvir, se vocês não prestaram atenção dela no disco. E teve uma loirinha que lançou, essa loirinha eu sou apaixonado por ela, nunca escondi isso. Ela lançou mais um disco, que é o The Lovest Hour. A Carly Rae Jepsen lançou aí mais um disco aí para as gaysinhas dançarem. Ela tinha lançado The Loneliest Hour, que é a hora mais solitária, e agora é a hora mais amorosa, sei lá. Lovest é amorosa? Sim. Ou a hora mais amorosa. Love Last, É isso. Então, pra você que tá apaixonadinho, que tá amando, funciona super. Pra você que tá sofrendo também. Eu Vão lá amo ouvir. a skin
do Xande Santana branco, do gay branco. Yeah. E habita nele. Amor, mas assim, Sim, bom eu também gosto, adoro, amigo. Bom gosto. Que de vez em Não quando é qualquer aparece. loirinha. Não, mas a gente não tá Não falando é de mau qualquer gosto, a gente tá Não falando estou falando apenas de da mau sua gosto. skin Quem disse gay que gay branco branca. tem mau gosto aqui foi você. Exatamente. Eu falei que você tem uma alma de gay branco, que às vezes você vem com umas indicações Carly Rae Jepsen, Taylor Swift, que assim, não é um mau gosto, mas Mas... não condiz com a sua skin aqui no Pop Doc. Mas tudo Exato. bem. Entendi, Xande Levi. Tudo bem, tá certo. Ai. Vamos para os comentários, né? Yes. Leia esse primeiro, Paulo, porque conversa diretamente com algo que você disse. Let's go. O Fernando Borges comentou assim, nossa, no fim, o Paulo abalou muito... Abalou, então tá bom. O Paulo abalou muito sobre a Britney e eu concordo muito. Acho que gostaria de ouvir sobre o tema do etarismo com as divas pop. Realmente, isso aí é um problema que as gays têm hoje em dia, com as suas divas ficando mais velhas. Eu acho, sinceramente, que as pessoas não estão preparadas para a Britney ou ícones teen ficando velhos. Vale a reflexão, Paulo Correia. Pauta esse tema. Vou pautar, amigo. Fique tranquilo. A gente pede tanto por uma carreira sólida e duradoura, mas e aí? Se acontece, o povo realmente compra? Olha, esse tema, eu até desafio a gente talvez fazer no próximo episódio, que é um tema muito importante. O etarismo com as divas pop, eu acho que tem muito a render, tem muito vou chamar o coisa Thiago. que a gente pode falar. Olha, a gente falando de etarismo. já Ai, tem uma Thiago, piada de te etarismo. amo. Segundo episódio da semana que eu tô atacando o querido. Ai, meu Deus. Mas eu acho que Coitado vale a do gente time. fazer esse episódio amor. sim. Acho que vale. Muito interessante, muito importante, tem muita coisa pra abordar. O Rodrigo Beltoldo, _RB, comentou assim: pra mim, após a Sasha Fierce, todo o álbum da Beyoncé foi uma surpresa musical. E fui aos poucos processando e curtindo as obras. Beyoncé nunca se repete. Nunca sei como ela virá, no que ela vai se inspirar. Só sei que eu estou pronto pra ouvir e curtir muito. Ele comentou aí sobre a questão que a gente falou no último episódio aí do Renaissance, sobre a questão que até fui eu que falei, que os álbuns da Beyoncé, eles têm esse efeito de ir crescendo ao longo do tempo. Muitas vezes, de primeira, você estranha, e depois... É o mesmo efeito da Isa, né? Que coincidência. Que aí, loucura. pois é. E aí, às vezes, acontece isso, de você, quando você ouvir, você fala, não sei se eu gostei, talvez, isso é bom, legal, não sei o que, e dá um ano. Aí você... Gente, assim, o Dona de Mim, a música, inclusive, Dona de Mim... Um ano depois, 2 anos, cada vez eu fui amando mais. Então, assim, a Beyoncé também tem esse efeito, aparentemente, no Rodrigo. É igual vocês ouvindo as minhas opiniões no Pop Doc aqui. Envelhecem como vinho. Depois de um tempo, tá todo mundo concordando comigo. Será? Entendeu? Ou Por aí. talvez ao contrário, Ele tá eu falando, concorde ele tá aqui. falando da audiência, no caso, né? Não minha e do Levi, óbvio. Essa A gente audiência não é que maluca, acampa em né? quartel, que tá sempre aqui comentando, falando Exato. o Xande Santana é o dono da razão, ele arrasa. Em Essa 72 galera horas, toda, vem aí. Obrigado, gente. esse povo todo aí, é disso que a gente tá falando. A gente perguntou no Spotify qual parceria as pessoas queriam ver num possível remix do Renaissance. E aí a Aline Vieira comentou que ela queria ver Move ou Tink com a Chloe. Achei bem interessante e funcionaria super. E o Felipe Monteiro comentou que queria Tokisha no remix de I'll Open Your Mind, que ia transformar um filler do disco, que eu também concordo que é um filler, num hit. Gostei verdade. muito dessas duas opiniões aqui. Concordo super e acho que funcionaria muito. Tokisha eu o quê? queria... como? Não, só tô falando o nome, a remix da Tokisha com a Madonna, ela começa assim. Tokisha aquele o quê? Ah, tá. Eu amo. Então eu queria reafirmar que eu gostaria muito de um featuring com a Zilia Banks, mas isso nunca vai ser possível. Ai, Fica na pra imaginação. quê? Ai, não, tchau. Eu, hein? Palhaçada. O garoto fica defendendo ela aqui toda hora. A Zélia Banks apareceu na minha timeline essa semana mais 2 vezes. Não é toda semana. Gente, eu nunca vi uma carreira tão longeva como Ela tava falando a de da quem Zélia dessa vez? Banks. Ela falou da Nicki Minaj, elogiou ela. E acabou com a Lady Gaga. E acabou com a Lady Gaga, isso. E aí ela também, na verdade, ressuscitaram um vídeo dela falando mal da Lizzo, porque agora tá na moda essa semana, meteu o pau na Lizzo. Inclusive, alguém comentou no Spotify que seria uma ótima opção. A gente também tinha falado sobre Lizzo no remix do Renaissance, mas... Agora eu acho que não, hein? Agora a gente... pois é, Badu. Não é nem tá na moda falar mal da Lizzo, tá? A coisa tá meio esquisita pro Tá lado bem dela bizarra, aí. é. Enfim, Tá. pra quem não tá entendendo, só um Vamos resumo esperar, rápido pra quem mas- é da audiência.
A Lizzo, ela tá sendo acusada pelas bailarinas, inclusive uma diretora dela também acusou ela de abuso sexual, abuso psicológico, assédio sexual, abuso psicológico. Enfim, umas treta nesse nível aí. E eu tô quietinho aqui esperando o negócio desenrolar, porque confesso que eu estou muito triste com essa situação, se esse rolê for verdade. Eu também. Tenso. Vamos Enfim, esperar atualizações da justiça. Porque não adianta a gente, como gay de Twitter, ficar saindo falando o que a gente não sabe. Então é melhor a gente não falar nada e esperar que a justiça seja feita. Exatamente. E o nosso episódio fica por aqui, meus queridos. Temos que bom que acabou, graças a Deus. Ei, brincadeira. Adoro gravar no Pop Doc. A voz Mas- até voltou, tentar gente. A minha voz até voltou pra vocês. Uma coisa que eu Putz. amo é quando vocês postam nos stories e marcam a gente. Eu fico me sentindo super chique. Ai, então façam sim. isso. E não só quando as pessoas compartilham que, tipo, por exemplo, você tá na academia ouvindo. Eu acho o máximo isso. Tipo, sei lá, tô fazendo qualquer outra coisa ouvindo Pop Doc. Não é só compartilhar, assim, lógico que, né, compartilhar é sempre bem-vindo. Se você quiser compartilhar só o episódio, inclusive faça, pois é a sua obrigação. Mas caso você queira só compartilhar assim, tô lavando louça e ouvindo Pop Doc, uma coisa assim, eu gosto, acho fofo. Let's go então, meus amores. Olha, você aí que tá escutando a gente até agora, por favor, um beijo primeiramente, né? Ai, muito obrigado. Mas segue a gente nas redes sociais, @DocPopcast, pra você não ficar de fora dos próximos episódios quando sair, porque sempre tem notificação lá, tá, meus amores? Compartilha esse episódio e a gente se vê semana que vem. E caso você tenha lembrado de alguém que tenha passado por problemas de gravadora, também manda lá, porque a gente quer saber, Doc Popcast, porque muito provavelmente aconteceu com alguém que você gosta e a pessoa desapareceu e foi um problema de gravadora. Então, se a gente esqueceu ou se não deu tempo da gente citar aqui, vai lá no @DocPopcast e comenta. Beijo, meus lindos. Gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.